Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Esse microfone assim, pra sair melhor o som, ele reto aqui. Ei. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Bom dia, povo. Graça e paz da parte de Deus. Queremos aqui, de antemão, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, por mais um dia de vida, por estarmos respirando com saúde, por ter nos colocado de pé e nessa manhã ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, transmitindo mais uma escola bíblica dominical. E hoje nós estamos aqui acompanhados de dois irmãos top de linha, irmão PC, carinhosamente irmão PC e irmão Peterson, como a gente vai estar compartilhando com vocês hoje aí, conversando em cima de um tema bem enfático, cujo qual a gente intitulou O que a Bíblia diz sobre Jesus. Antes de a gente começar a conversa, antes de a gente começar aí a literalmente entrar nos entretantos, vou pedir aqui ao Peterson para poder estar fazendo essa oração inicial para a gente. E você que está em casa aí também, talvez fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e pedir a Deus um direcionamento, pedir para que o Espírito Santo venha nos envolver de alguma maneira nesta manhã para crescimento do corpo, crescimento saudável, um crescimento espiritual das nossas vidas. Tá bom, Peterson? Graça e paz, povo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Oramos a Deus. Soberano Deus e Pai eterno. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela noite, Pai, que nós passamos e o dia maravilhoso. Muito obrigado por estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, na Tua graça, nesse tempo obscuro, tão difícil para o povo do Senhor na face da terra. Estamos aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor transmita com coerência, Pai, tudo aquilo à nossa mente, para que nós possamos, Pai, também transmitir para todos aqueles que vão estar nos ouvindo, que vão estar nos assistindo, Pai. Ilumine a nossa mente, que tudo aqui não seja só da nossa matéria, mas que seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. Que ao adentrar a mente, ao adentrar o coração e a casa de cada um que está nos assistindo, produza algum efeito, Pai. Seja conosco nessa manhã. Dota-nos de sabedoria, abre a nossa mente, o nosso entendimento. E que seja um bate-papo aqui, Senhor, bem argumentativo, que seja um bate-papo bem coerente, Pai, que tenha, Senhor Jesus Cristo, conteúdo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome santo do Senhor Jesus. Amém, Cristo. Amém, gente. Desde já, a gente quer compartilhar aí o versículo base para orientar aqui a nossa conversa, que está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. A gente vai compartilhar a tela com vocês aí. Talvez seja um pouquinho diferente da versão que você vai ter em mãos, mas o intuito é todos lermos, o intuito é todos estarmos fundamentados na palavra. João, capítulo 14, versículo 6. Vou até deixar aí o PC fazer a leitura do versículo 6 e 7, depois já dar uma palhinha da vossa sabedoria. Confirma aí para ver se o microfone está com... A paz de Cristo para os irmãos, né? Fazer uma... Aí. A paz do Senhor para os irmãos, né? É muito bom poder estar aqui presente, né? E vou ler aqui em João, capítulo 14, verso 6, que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema, né, pertinente, né, o que a Bíblia diz de Jesus, né, sobre Jesus, é um tema bastante importante, sendo que Jesus é preeminente, né, da palavra, da Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem como Jesus o tema central, né? E o que me chama a atenção, basicamente, é que Jesus diz que eu sou, como a passagem que fala lá em Êxodo, capítulo 3, versos 13 e 14, e que Moisés pergunta para Deus assim, em nome de quem eu vou falar? E Deus fala, o eu sou de Deus. E a Bíblia, principalmente no Evangelho de João, Jesus faz as declarações de que eu sou, né? Esse eu sou dá a conotação de que ele é o começo e o fim, o meio e o fim de todas as coisas, né? E
lá em João, capítulo 4, verso 3, fala que Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana e fala assim, a mulher samaritana: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Aqui Jesus fala que ele é o Messias, é o enviado de Deus para salvar a humanidade, né? Mas como não se bastasse que Jesus é o Messias, eu sou também o pão da vida, né? Lá em João 6, capítulo 6, verso 35, 48, 50, 51, fala que Jesus é o pão da vida. Assim como lá no deserto Deus enviou o maná do céu, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos suprir as nossas deficiências espirituais, materiais e físicas. E ele também disse: eu sou a luz do mundo, que está lá em João 8:12 e também no capítulo 12 e 46, né? Então, Jesus é a luz, e aonde a luz de Jesus brilha, as trevas se dissipam, né? E também Jesus é também o eu sou a porta. Então, Jesus tem como uma conotação de ser a porta de quê? Porta da salvação, porta de livramento, porta essa que está lá em João 10, versículo 7 e 9. E Jesus fala também em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, né? E também diz assim, em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá, né? Muitas vezes a gente pensa que a morte é só a morte física. Não, meus amados, existe a morte espiritual. E Jesus, ele nos traz a vida, nos traz a ressurreição. Em Jesus, nós temos a certeza de que viveremos eternamente com o Pai. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Vida fora de Jesus não é vida, é só um projeto. É só um projeto, né? Porque Jesus é a plenitude da vida, é o doador da vida. Todos os seres viventes foram criados por ele, para a glória dele, né? É tremendo, né, que Jesus nos ensina e o que a Bíblia fala sobre Jesus, né? Eu estou aqui passando a bola aqui para o irmão Lucas, né? Acho que todo mundo acho que já compreendeu, a gente não precisa nem falar mais nada, né? Bom, em cima dessa pergunta que a gente escolheu, né, o que a Bíblia diz sobre Jesus, possa ser que muitos façam uma outra pergunta, mas para que falar sobre isso? A gente sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus. E muitas vezes a gente acha que a gente sabe, mas a palavra nos orienta que nós devemos buscar e prosseguir no conhecimento em relação a Deus, em relação ao seu Filho. Então, se fazendo essa pergunta hoje, você está olhando no espelho, o que a Bíblia diz sobre Jesus? Será que você acredita? Será que você crê? Será que você tem fé em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre Jesus? Eu meditando, né, em alguns versículos, algumas passagens, eu me atentei muito para o livro de Mateus, capítulo 1, os primeiros capítulos do livro de Mateus, assim como nós temos mencionados também no livro de Marcos, de Lucas, onde fala sobre o nascimento de Jesus. E é interessante que a Bíblia começa falando de Jesus como alguém que tem genealogia, ou seja, como alguém que teve precedentes, pessoas que vieram antes, ou seja, apontando para um Jesus 100% humano, um Jesus que teve uma história, um Jesus que antes dele teve um passado, teve pessoas que entraram na sua raiz genealógica, e que depois é um menininho que nasce, uma criança que nasce, que é concebido como qualquer outra criança. Então é interessante a gente ter sempre em mente, ao meu ponto de vista, de que Jesus
era humano, de que Jesus era homem, era carne, feito de carne, de osso. Jesus tinha isso. Às vezes a gente cria uma ideologia em volta de Jesus, que Jesus era um Deus todo-poderoso, ele fazia o que ele fazia porque ele era Deus, e só por causa disso. Não, a gente tem que compreender que a palavra nos demonstra que ele veio, ele continuou sendo Deus, mas ele estava na sua completude, ou seja, ser humano e Deus na mesma pessoa. Talvez isso seja a coisa mais difícil de compreendermos, de podermos absorver, olhar para Jesus olhar para ele sendo como Deus e ao mesmo tempo como homem. E foi isso, né? Isso a gente sabe que foi isso a confusão da época. Um humano que chegou em determinado ponto da sua vida, declarou: sou o Filho de Deus, o enviado. Ou seja, eu sou humano, mas também sou Deus. Então foi o que deu um nó na cabeça dos judeus, foi o que deu um nó na cabeça dos religiosos da época, como alguém que chorava, como alguém que sentia dor, como alguém que comia, como alguém que tinha suas necessidades fisiológicas e tudo mais, como alguém pode se declarar agora que também é Deus? E até hoje a gente sabe que isso é difícil de ser absorvido pelas pessoas. Como alguém, humano como nós, se declarou ser filho de Deus, se declarou ser da mesma substância do que Deus. Aí eu queria, desse ponto, conversar, né? Vou passar para o Petson. Como que a gente pode ajudar o povo, né? A absorver isso? Porque às vezes o mundo vai bater nessa tecla para enfraquecer a nossa fé, né? Mas nós que estamos aqui, eu creio, nós três que estamos aqui, temos a convicção, a certeza, e nós temos a fé de que Jesus era homem e era Deus ao mesmo tempo, né? E a gente quer compartilhar com vocês aí o que nós cremos, né, em relação a isso aí. Fala aí, Petro. Então, quando o Lucas estava falando aqui sobre Jesus homem, eu vim aqui, o livro de João, ele inicia falando, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Aqui nós vemos que desde lá do princípio, Jesus já estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele já existia, antes dele vir, né, vir nascer de uma pessoa, porque ele tinha a humildade dele, ele tinha que ser simples. Nós vemos que antigamente o povo judeu, para quem o Jesus veio, ele era um povo dogmático, ele era um povo que ele tinha que acreditar em alguma coisa, eles tinham que ver alguma coisa, eles tinham que adorar alguém. Aí, de repente, parece uma pessoa falando que é Deus. Imagina, vou pegar o gancho do PC aqui, João capítulo 11, verso 25, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Imagina uma pessoa batendo no peito, aparecendo hoje aqui, falando assim, eu sou Deus. Eu acho que naquela época, tinha tanta coisa assim, a festa do tabernáculo. O que seria a festa do tabernáculo? A pessoa fazia, entrava o sumo sacerdote, se o sininho batesse lá, o cara morreu. Rapaz, quanto tempo o povo estaria ali em pecado, né? Deus estava... Agora, se ele saísse de lá, a paz em Israel, era todo... Então eles precisavam disso. Eles precisavam dessa coisa de, olha, é só ir ali, matar, imolar não sei quantos cordeiros ali, e de repente, não, nós temos paz. Eles precisavam disso, e de repente aparece uma pessoa ali e, olha só, eu sou Deus, aquele que me seguir, largar tudo que você está fazendo, chamava para Pedro, larga tudo que você está fazendo, você é pescador aí, agora você é pescador de homens. Rapaz, era um nó na mente das pessoas, é o que o Lucas falou, é um nó. O que nós estamos pensando hoje? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não vê. Como é que você vai acreditar? Se você não acredita no irmão que está do teu lado, falando a verdade para você, você está duvidando dele, você vai acreditar em quem você não está vendo. Então, eu entendo o povo do passado, entendo assim, a quem não está nos caminhos hoje, mas para a gente, né,
A fé é um firme fundamento para a gente acreditar até na Bíblia. Né, Lucas? Tipo assim, acho que as dúvidas são as mesmas, né? Acho que não teve só uma atualização. As dúvidas do passado continuam sendo as mesmas. Eu acho que fica valendo o que diz as Escrituras. O povo continua perecendo por falta, né, do conhecimento da palavra. Eu acho que não... Falei, PC. Respondendo à pergunta aí do Peterson, né, que o povo não achou difícil entender, é porque a gente também tem que olhar pelo contexto da época, né? Naquela época, os judeus, o povo judeu vivia sob o jugo do Império Romano, e eles esperavam o Messias conquistador que ia livrar eles do jugo romano. Alguém que fosse lá, mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus é muito acima, é muito aquém muito além daquilo que o homem às vezes espera, né? A redenção de Jesus é muito maior. O projeto de Deus para a vida do homem não só englobou o povo judeu, mas sim a humanidade toda, não é? Porque eles queriam uma mudança de governo. Jesus quer uma mudança de atitude, de pensamento, né? Jesus ele vai lá na cerne, vai lá no centro do ser humano, né? E é difícil de compreender, porque Jesus é simples. E ser simples não quer dizer que não tenha profundidade, não é? Então Jesus ele se revela, o Deus que se revela em Jesus é o Deus simples. É isso que bate de frente com essa humanidade hoje em dia, né? Que tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser explicado no mínimo detalhe, os questionamentos todinho tem que ser respondido. Então, por isso que existe o elemento fé, como você falou lá de Hebreus, né? Porque tem que ter fé. A fé, meu irmão, se você não tiver fé, a Bíblia para quem não tem fé, é apenas um livro, né? Mas eu gostaria de dividir, né, com vocês que estão aí nos acompanhando e com os irmãos aqui. Eu achei interessante que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 23, né? Que nessa época aqui, o apóstolo Paulo, enviando a sua carta aos Colossenses, existia uma filosofia que negava a deidade, a divindade de Jesus, né? É tão atual quanto os dias de hoje, muito atual, que diz assim a palavra, olha só: o qual é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e o que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto que estão na terra como estão no céu. A vós também, que no outro tempo eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante a eles vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permaneceste fundados e firmes na fé, e não vos moveste da esperança do evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui responde tudo que com relação à divindade do Senhor Jesus. O Deus que toma forma humana, o Deus que foge das prerrogativas a qual ele tinha, divindade, santidade, ele deixou tudo, a glória dele do céu, e se revestiu de homem. Então ele é 100% homem, 100% Deus,
se a gente pode colocar assim, nesse termo, né? Então, e isso foge muitas vezes da compreensão humana, né? Às vezes, eu me questiono, já me questionei, né? Mas chega um ponto que você tem que amadurecer, né? Então, você chega um ponto que o Espírito Santo tem que te levar a um nível de amadurecimento. E você é uma caminhada constante. Mas já passou no decorrer da minha trajetória, né? De perguntar para Deus, por quê? Qual foi a necessidade de Deus vir à Terra como um homem? Deus não poderia ter vindo à Terra como Deus, né? Como Deus. E fazer o que Ele queria fazer, de trazer a redenção. Qual foi a necessidade, o que implicou em Deus, né? Vir à Terra em forma humana? São perguntas porque eu já escutei isso, às vezes é difícil, como a gente está falando aqui. A compreensão, ela tem que ser cautelosa, aos poucos. Você não pode, no primeiro embarreiramento, você desistir de buscar o conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas tem uma lógica, se alguém pudesse falar, por que Deus não desceu na sua glória, soberania e fez o que... Teve que forjar ser um homem, sofrer, nascer, ser amamentado e ter dor de barriga e tudo mais, e sofrer aquilo tudo. A gente vai vendo de Gênesis até Apocalipse, como já foi mencionado aqui, Jesus é o centro de toda a revelação, e Jesus é o centro da nossa fé. A nossa fé tem como centro, como primazia, a pessoa de Jesus. A gente vê lá, desde a queda, né, do primeiro tropeço do homem. Eu falo primeiro tropeço porque dali depois veio muitos, né? Mas cá a introdução do pecado, né? Por escolha do homem. A gente tem que enfatizar isso. O pecado entrou na humanidade porque o homem escolheu pecar, o homem escolheu errar, desobedecer e tudo mais. Então, o homem sempre buscou, aí a gente vai voltar até no que o Peterson falou, depois se perdeu e ficou algo tipo assim, o homem ficou agarrado aos ritos, agarrado às liturgias e se perdeu da essência. Então, era necessário alguém que conseguisse cumprir afinco toda a lei, mas alguém que fosse humano, porque acho que não teria graça, acho que não teria nem lógica. Deus, depois de muito tempo, já com a humanidade sofrendo, não, agora eu vou descer lá com todo o meu poder, esplendor, toda a glória, vou levar aí alguns milhares de anjos comigo e vou resolver, e vou corrigir o caminho. Não, a gente aprende com a palavra que o bom pai, ele corrige o filho, ele exorta o filho. E você que é pai, você que é mãe, você vai compreender isso muito bem. É até bom isso, ter esse instinto. Eu tenho instinto materno e paterno, ou seja, isso aí é um dedinho de Deus na sua vida, porque é o mesmo instinto que Deus deixou, que Deus tem. O que eu estou falando? O filho erra. A melhor correção que você pode dar para um filho é você instruir ele para que ele possa fazer de novo e acertar. É até ruim, e eu acho que foge até da lógica de educação, o pai toda hora ficar intervindo, de qual maneira? O pai ficar ali intervindo, não, deixa que eu vou corrigir, deixa que eu vou fazer, e você acaba não ensinando. E o que Jesus veio fazer foi nos dar uma lição. Jesus resolveu tudo. Sim, na batalha da cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o que ele tinha que vencer e consumou, quando ele declarou, Pai, está consumado, ou seja, o que eu vim fazer, eu fiz. Só que nós não podemos ficar apegados de que Jesus fez e eu não preciso fazer mais nada. Não. Pai desceu, Deus Emanuel, caminhou conosco, esteve entre nós para nos ensinar, para nos reconciliar, como o irmão PC leu aqui, reconciliar céus e terra. Isso é importante. Ele criou um caminho para levar a humanidade até os céus e também criou um caminho para fazer com que os céus encontrassem com a humanidade. Então, é um caminho de duas vias. Levou a humanidade até Deus e trouxe Deus até a humanidade. Então, Jesus é a ponte. Então, Jesus nos deu uma lição, um ensinamento. Tanto é que ele falou, olha, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo.
E depois dá toda a instrução, mas vocês devem continuar a fazer. Né? No último dia, antes dele subir em ascensão ao céu, ele dá uma orientação para os discípulos. Vai, preguem o evangelho, batizem nos confins da terra, primeiro em Jerusalém e tudo mais. Então nós temos que entender que Deus nos deu uma lição, nos ensinou o caminho. Fez aquilo que competia a ele. Eu sempre enfatizo isso, o primeiro passo é sempre de Deus. Deus deu o primeiro passo, mas cabe a nós, por orientações guiadas pela palavra, de continuarmos dando o passo em direção a Deus. Ah, Lucas, mas é impossível. Não é impossível, porque Jesus veio em forma humana e mostrou para nós que é possível. Ainda tem uma coisa interessante, estava pensando ontem comigo. Rapaz, é possível eu passar um dia sem pecar? Isso eu estou falando de mim. Eu estava falando comigo mesmo. Cara, é possível. Claro que é possível passar um dia sem pecar. É impossível declarar que não sou um pecador. Porque todos nós já nascemos destituídos, todos nós nascemos carecendo de uma redenção, de alguém que venha nos salvar. Mas é possível alguém passar um dia sem pecar. E Jesus, a todo instante, estava orientando os seus discípulos a isso. Ah, Pedro, é impossível não pecar hoje. Como que não? Como que não? Aí pessoas declaram, é impossível levar essa cruz, que é muito pesada. Opa, peraí, Jesus falou, olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ah, Jesus falou isso porque ele era Jesus. Não, você vai ler lá que teve um momento antes da crucificação que Jesus não aguentou, que Jesus não suportou. Então é interessante a gente olhar para um Jesus que ele fez primeiro, é um líder por excelência. Ele fez primeiro, mostrou que é capaz, olhou para mim, olhou para você no futuro e falou, vocês também podem. Como que seria possível isso, né, Pet? Um Jesus que manda carregar a cruz se ele mesmo nunca carregou? Vou dar um exemplo, por que eu comecei a pensar nisso? Estava eu tomando banho com meu filho, dando banho no meu filho. Falei, vocês não vão tomar banho de água quente. Você não vai tomar porque está muito frio. É tomar e daqui a pouco você está resfriado. Mas está muito frio. Falei, vem cá, rapaz. Não, está muito frio, que não sei o que, está muito frio. Vem cá, deu banho. Depois eu fui tomar banho. Como que a água estava? Uma pedra de gelo. O que eu pensei em fazer? Ué, no primeiro instante, né? Mudei lá. Depois vem a memória. Como é que você ensina seu filho a tomar banho gelado num tempo desse e você está burlando as leis? Jesus não burlou as leis. Ele sofreu para mostrar para mim e para você que nós vamos sofrer. Ele padeceu falando para mim, para você, para nós, que nós iremos sofrer. Mas ele venceu para mostrar para mim e para você, para todos nós, que nele nós também podemos vencer. Então Jesus veio só dar uma lição, mostrar o caminho para que nós viéssemos a trilhar. Jesus é o grande exemplo, né? É o exemplo maior de como vencer o pecado, como vencer as tentações, como vencer as aflições do tempo e como vencer as vaidades da vida, né? Jesus, ele é o grande exemplo. Por isso que Jesus é o mestre dos mestres, né? É um professor por excelência, porque ele viveu na prática aquilo que ele ensinava, porque a grande dificuldade nossa é pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? Faz o que eu falo, mas não... Justamente, é aí que está o grande diferencial. Mas não faz o que eu faço. Né? Porque às vezes a gente sabe, mas não vive e não faz. Aí, meu irmão, a gente vai pagar, né? E eu costumo falar muito para minha esposa e para o meu filho. O inteligente aprende com o erro dos outros, né? O inteligente aprende com o erro dos outros. O sábio, o inteligente aprende com os seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Essa é a verdade, né? O inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros, né? Entendeu, irmãos? Então, a questão, o grande desafio, né? O grande desafio é pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? E Jesus é o exemplo. É isso que eu aprendi, que eu vejo, né? E o Lucas foi muito feliz com
fazer aí a comparação aí com o filho dele lá no chuveiro, né? É uma forma bem didática de entender as coisas. É verdade. E nós não temos um Deus arbitrário, né? Tá. Nós não temos um Deus arbitrário, né? Às vezes nós ligamos nossa TV e nós vemos lá certo testemunho, né? Antes, quando eu não era da igreja, eu estava passando por uma crise financeira, mas depois que eu entrei na igreja, é como se Deus intervisse ali em tudo aquilo dali e falasse assim, não, agora você é meu e tal. Imagina, Deus ele veio, ele foi circuncidado, ele pagou os impostos, ele não fez nada de diferente, ele veio na toda a simplicidade dele. Né? E ele estava falando assim, ó, eu venci o mundo e você também pode vencer. E aí o Lucas estava falando aqui, eu peguei também aqui um versículo que está lá em Mateus, capítulo 16, 15 e 17, diz assim, e vocês? Perguntou ele, Jesus perguntando, quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu acho que testifica, o Espírito Santo testifica. Nós aqui temos uma expressão de falar assim, você quer aceitar Jesus? Você aceita como se você... Claro, está te dando um livre-arbítrio naquele momento ali. Mas no momento que você está dentro da igreja, nós que acreditamos no Espírito Santo, você foi trago aqui, mas o Jesus já te aceitou, ele já está te chamando. Ele tem um projeto. Eu acho que é uma barreira. Ele parou ali e está falando assim, ó, você só continua. Quando você conhece a verdade, a palavra diz que a verdade vos libertará. Você tem que confessar com a tua boca. Não adianta você entrar no seu quarto e falar assim, Jesus, eu te aceito. Jesus fala que você tem que confessar diante dos homens. Então, essa testificação, nós não temos um Deus arbitrário que entra e fala assim, olha, ele te dá um limite. Agora, você escolhe. O Lucas podia fechar a portinha dele ali quietinho, abrir a portinha de fora assim, ó, deixar o chuveiro esquentar, botar o ar todo para fora, secar tudo, né? O filho entrar lá, olhar, não, papai tomou banho gelado. Mas que exemplo ele estaria, dentro dele, olha dentro dele, que exemplo ele estaria dando até para o ego dele. Eu estou ensinando uma coisa que eu não estou vivendo. Então assim, acho que o Senhor deixa bem claro o caminho. O caminho é esse aqui, você escolhe. Ele deixa você sofrer, ele deixa você cair, ralar seu joelho. Mas quando ele perguntou aqui a Simão, ele não chegou no ouvido de Simão e fala assim, ó, fala que eu sou. Não teve nada daquilo dali. Simão, ele recebeu do céu, ele estava ligado no céu, estava ligado na terra. Ele recebeu, não, sim, tu és o Deus, filho. Quando você reconhece isso, aí sim a sua vida começa a mudar. A sua vida financeira? Não sei se o propósito está dentro da sua vida financeira, mas que ele vai entrar, mudar a sua vida emocional, mudar a tua mente, mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar, porque é muito fácil você chegar e falar assim, ó, eu sou crente, e todo mundo, às vezes, quando você vira as costas, você faz uma coisinha, né, que as pessoas estão te julgando. Outra coisa é a pessoa chegar para você e falar assim, pai, você é cristão, não é? Por quê? Não, eu vejo que você tem um palavreado diferente, eu vejo que você tem uma atitude diferente. Então, assim, você transmite a glória do Senhor muito mais do que palavras, né? Falar de Jesus é algo espetacular, é algo fenomenal. E essa pergunta sobre a qual nós estamos conversando aqui, discutindo não no sentido de briga, mas no sentido de buscar crescimento mútuo aqui, é a pergunta que eu lanço para vocês aí. O povo que está acompanhando a gente aqui, estou vendo aí, tem irmã Andréia, irmã Aparecida Reis. Vaza, manda um alô aí, Vaza. Aproveita o momento para fazer uma homenagem. Como é que você diz? Vaza, né? A Vaza. Dani, tia Selminho, pastor, um abração. Jale, irmã Célia, esposa Jéssica, o pessoal está com a gente aí. Essa pergunta a gente lança para vocês, né? O que a Bíblia diz sobre Jesus? Diz muitas coisas, muitas. Diz muitas coisas. Você vai achar
relatos, né, menções acerca de Jesus, acerca da vinda de Jesus, do Gênesis, nós temos lá, né, já a promessa de que do ventre da mulher nasceria a semente, da qual ela, né, esmagaria a cabeça da serpente. Então você tem lá no livro de Gênesis, e você tem lá no livro de Apocalipse, por exemplo, quando João desesperadamente olha e fala: quem é digno de abrir esse selo? Quem tem esse poder de desatar esse selo? E o anjo vai e consola, calma, e aparece a figura de nosso Senhor, tendo o poder de desatar o selo. Então você tem, de Gênesis a Apocalipse, você tem muitas coisas acerca de Jesus. Mas será que nós, continuo falando, será que nós cremos em tudo que a Bíblia diz acerca de Jesus? Hein? Será que você crê? Isso é importante, você tem que ter essa convicção. Não, eu creio no que a Bíblia diz sobre Jesus. Porque eu sei também que, como as coisas estão muito confusas, como existe muita divulgação através de mídias sociais e tudo mais, a palavra ela vem se distorcendo a cada dia. A palavra ela permanece a mesma, a gente sabe isso, a gente tem que, né, também separar aqui para a gente compreender melhor. A palavra de Deus ela permanece a mesma, ela é imutável. Todas as coisas vão de passar, mas a palavra de Deus ela permanece para todo sempre, ela não passará. Sendo que o homem, com a ajuda de nosso inimigo, com a ajuda maligna, vem distorcendo tudo e vem jogando algumas ideias, algumas heresias. Como foi dito aqui, não só lá atrás, mas até hoje, não se acredita na divindade de Jesus. Ele foi um homem que viveu certinho e tudo mais, e não sei o quê. Ou é o inverso, ele não era homem, ele era só Deus, e aquilo que a Bíblia diz é só uma forma figurativa e tudo mais. A gente tem que compreender e ter convicção e clareza, buscar constantemente o conhecimento acerca da palavra de Deus. A gente está vivendo um momento onde, enfatizo aqui mais uma vez, não é o profeta X que tem nos sustentado, não é o pastor, não é o líder religioso que tem nos sustentado, né? Não são nem mesmo as pequenas classes, as células que têm nos sustentado, não é nada disso. O que tem sustentado o povo de Deus continua sendo a palavra. Então eu preciso ter clareza naquilo que eu confio, naquilo onde está baseada a minha fé, e ter certeza de que tudo aquilo que a Bíblia diz aqui sobre Jesus é verdade, é verdade. E um dia lá em cima ele nos revelará tudo isso, não mais em formas de letras, não mais em formas de página, não mais por fé, porque como diz Paulo, a nossa fé será guardada, porque não vai ter a necessidade de ter fé mais. Nós o veremos face a face e muita coisa será revelada, nem tudo, porque a palavra fala que nem tudo será revelado. Mas uma coisa interessante que eu acho aqui, depois eu vou continuar aqui a conversa passando para o pessoal, é olhar para Jesus, vamos pensar no Jesus jovem. O jovem que está nos assistindo aí, Fabiano está entrando aí, pessoal, todo mundo aí ou já passou ou vai passar pela fase jovem da vida. Eu estou na fase... Olha, sentiu... Ou seja, a fase jovem da vida. O que nós sentimos na fase jovem da vida? O que nós temos de necessidade na fase jovem da vida? Comum, acho que para quase a maioria aqui. A questão do namoro, do relacionamento. É essa vontade de buscar a alma gêmea, né? A outra metade da maçã, né? Da laranja, sei lá como o pessoal diz aí. Outra coisa, o jovem, desde o passado até hoje, sempre buscou pela autonomia, se desvencilhar dos seus pais e ter sua própria renda. Independente da cultura ou não, isso é o que acontece. Às vezes até mais cedo, ou às vezes mais tarde, mas a gente tem por isso em mente, de que é normal a pessoa atingir certa idade e pensar a começar a se desprender. Aí eu começo a olhar para Jesus e ver que ele passou por tudo isso. A palavra diz assim, e Jesus foi tentado em tudo. Quando fala tudo, a Bíblia me dá a hipótese de crer que ele foi tentado em tudo.
Você acha que Jesus nunca foi paquerado por alguém? Hã? Você acha que não ofereceram empregos para Jesus abandonar o chamado dele? Como faz às vezes hoje com a gente? Você tem seu compromisso com o reino dos céus, aí aparece uma proposta ou outra, mas se você fizer isso aí, pessoal, vai dar um grau aí, deixa esse negócio de estar terça na igreja à noite aí, ganha mais uns trocadinhos. Será que tudo isso não chegou para o Jesus homem? Todas essas tentações, todos esses manjares, todos esses banquetes, tudo isso que nós recebemos, será que não chegou na porta do coração de Jesus e não bateu? A palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas. Para ser tentado, algo tem que vir ao teu encontro. Eu estou sendo tentado, sei lá, por uma paixão, não sei o quê. Se você está sendo tentado por isso, é porque você já passou, você já viu aquilo. Então, se Jesus foi tentado, é porque foi até o encontro dele. Mas a palavra fala que ele o quê? Venceu. Então, eu olho para um Jesus que abriu mão da sua juventude para cumprir o chamado que ele tinha diante de Deus. E às vezes nós não queremos compreender isso. A gente olha para um Jesus, porque a gente olha Jesus no nascimento, depois a gente vê aqui um intervalo, né? A Bíblia nos dá um intervalo de tantos anos, Jesus no anonimato, aí agora aparece Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão. Mas você acha que nesse intervalo Jesus ficou em casa comendo pipoca? Hã? Será que Jesus nunca passou por um momento onde quiseram brigar com ele, ele teve que... Por que Jesus dá esse exemplo? Quando alguém te bater na face, aí você tem que começar a entender o versículo. Aí o versículo diz no intervalo, quando alguém te bater na face, dê a outra. Será que por que Jesus dá uma lição dessa? Será que ele não viveu isso na pele? Alguém que brigou com ele e ele teve que respirar fundo e simplesmente deixar acontecer? Então você começa... Então temos um intervalo na Bíblia de anos, de muitos anos, no qual Jesus recebeu também todo tipo de afronta, chegou até ele todo tipo de tentação, mas em tudo ele não pecou. É difícil. Não é difícil, mano? Difícil, muito difícil, né? Realmente, esse período a qual não menciona o que Jesus fez, é um período, né, que dá margem para muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Mas a questão do jovem, irmão Lucas, eu vejo assim, que tudo vai do grau de intimidade que você tem. Sim. Tudo vai depender do grau de intimidade que o jovem exerce com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, né? Eu vejo assim, como diz lá em João, capítulo 15, 1, eu sou a videira verdadeira. Então, isso não cabe só ao jovem, mas cabe ao servo de Deus. Se a gente estiver enxertado na videira que é Cristo, a gente vai florescer. E se vai florescer, vai dar frutos, né? E esses frutos vai ser bênçãos, né? Agora, como eu tenho levado a minha vida de cristão, minha vida de relacionamento com Deus, com a palavra, com o próximo, comigo mesmo? Porque o grande desafio é como é que eu me relaciono comigo mesmo. Porque o jovem ele é cheio de inquietações dentro dele, é cheio de questionamento. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não faço assim? Né? Porque ele fica fervilhando dentro dele as coisas que ele quer fazer, não pode fazer. São muitos hormônios, justamente. Então, entendeu? Então, por isso que... Não é demônio não, gente, é muito hormônio. Hormônios. Né? Então, o que tem que acontecer? O jovem, ele tem que ser direcionado. E canalizar essa efervescência para as coisas de Deus. Outra coisa aí, né? Que você falou, o jovem ele tem que ser muito orientado. Aí, outra sutileza, Petros, que a gente vai até trazer à tona. Será que Jesus parava para ouvir a mãe e a mãe dar o conselho? Orienta, não faz isso. Você falou, o jovem deve ser muito orientado. Eu vejo um Jesus assim, porque na sua humanidade estava adquirindo maturidade.
eu vejo um Jesus que recebeu orientação da mãe, recebeu instruções do pai, ou padrasto, como alguns falam, né? De José. Eu vejo um Jesus assim. Um Jesus que foi ensinado, que foi educado pelos seus pais, mas parece que isso aí, às vezes, quando você para pensar, não é possível. O Deus agora está sentando numa cadeira dentro da casa e está vindo uma mulher ali, um homem dá uma orientação de que ele... Porque a gente para pensar, assim, a gente sabe que Jesus, vários versículos, né? Quando você tem assim, palavra, tem Bíblias, igual eu tomo aqui, que a Bíblia fica grifada em vermelhinho, que é para informando que são as frases que Jesus disse, né? Está aqui. Não quer dizer que são as palavras mais importantes da Bíblia. Cuidado, tem pessoa que acha que os versículos vermelhinhos são as palavras mais importantes da Bíblia. Não. A gente sabe que Jesus tinha uma inspiração totalmente divina. Mas será que algumas das suas instruções ensinam a criança no caminho que deve andar? Será que não é porque ele viveu isso e recebeu isso? Ele é um Jesus homem. Está entendendo, Peters? Então a gente tem que olhar assim, Jesus recebia a inspiração, mas a gente também tem que compreender que ele foi orientado. Conflito que eu digo assim, nem tudo que o pai e mãe falam, isso aqui todo mundo já passou, foi a filha, agora estou falando de filho. A mãe chega e fala, faz isso. E o filho fala, não vou fazer isso, porque... Às vezes o pai e a mãe erram também, fala achando que está certo, mas está errado. E você acha que Jesus também não teve que... Quando chegaram ele naquele cenário lá, os teus pais, os teus pais, no sentido pai e mãe, os irmãos, a sua família está te procurando. Jesus lá, um adolescente não, um pré-adolescente, né? Mas para a cultura da época lá, 12 anos, já podia, já. Então, um adolescente lá na cultura da época lá. Meus pais são esses que estão aqui fazendo. Então, conflitos. Então, Jesus passou por tudo isso. Eu só não sei se ele ficou de castigo. Hein, Petson? Você... A gente... Tá saindo, né? A gente vê aqui que, com certeza, imagina ali, ele foi concebido, o José, né? E a sua mãe ali, Maria, eram carnes, ele foi concebido da carne, e não entrava na cabeça aquele momento ali, tipo, eu tenho um filho Deus, aquela coisa ali, né? De repente, né? Menino, vai para a rua brincar, rapaz. E a gente vai ver aqui, se não me falha a memória, acho que era a idade de 7 anos, ele já ensinava na sinagoga. Olha só, ele era uma criança diferenciada. Acho que é a partir daí que eles começaram. Como é que doutores param para ouvir uma criança de 7 anos? Eu acho que o ensinamento dos pais era mais assim, rapaz, vamos botar no dia de hoje, né? Vai namorar, rapaz. Vai. Só que ele já entendia porque de onde ele veio. Acho que ele já entendia. É igual ele estava falando, né? é muito hormônios, né? Eu acho que o Jesus ele estava muito preocupado, porque ele tinha um norte já. Ele tinha uma missão, entendeu? É igual a gente, quando a gente já está na nossa juventude, que a gente já errou bastante coisa. Às vezes eu fico vendo uns testemunhos, cara, na igreja, que eu falo assim, rapaz, graças a Deus eu não precisei passar por isso. Que o cara, rapaz, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, o cara, a história do cara é um livro muito emocionante. Esse cara, quando ele vem para o evangelho, ele tem uma missão, ele bota no coração de seguir a Deus até a morte. Jesus, ele desde quando ele nasceu, então ele já entendia, quando ele tinha 7 anos de idade que ele já ensinava, imagina um cara ensinando na sinagoga, para doutores, pessoas parando e ouvindo ali o Jesus, os ensinamentos de uma criança, entendeu? Ele já tinha um norte desde pequeno, então acho que sim, ele não errou tanto, mas eu acho que os ensinamentos da mãe e do pai era mais isso, rapaz, vai. É claro que o Lucas falou que, né, Jesus foi tentado em muitas coisas. Uma dessas tentações foi, se prostrares a mim, o Satanás falando para ele, né? Te darei todo o reino dos céus. Imagina Satanás falando, rapaz, você pode ser rei, você pode ser governador, a tua palavra, você não vai precisar de ficar pregando para pobre, aí sentando. Né? Jesus devia ter o quê? Não era ainda chegada a hora dele, ele tinha menos de 33 anos. Vamos supor que Jesus tinha 20 anos de idade, Jesus podia ter 18, 17 anos de idade. Eu acho que a juventude está perdendo, hoje ela perde muita essência nesse mundo capitalista, porque assim, você tem que ser, vamos botar assim, meu filho tem 14 anos, esses dias, eu não sei se eu fiz errado ou se eu fiz certo,
Eu falei com ele, ei, cara, o que você quer ser da sua vida? Tipo assim, ele ainda tem 4 anos pela frente, aos 18 anos dele. Olha, se você não escolher, eu vou chegar ali, tal. Mas, assim, de repente, eu nunca sentei com ele e falei assim, cara, você nunca pode sair da igreja. Então, é muito mais fácil hoje você falar assim para ele, olha, para o seu filho, ou para um jovem, cara, você tem que ser alguém, você tem que passar num concurso da Marinha, você tem que estar de cabeça, entendeu? Então, até a gente, nós olhando para os jovens de hoje também, a gente vê esse mundo capitalista e está inserindo eles. Eu acho que o jovem está amadurecendo demais. A gente vê aqui no YouTube, jovem de 12, 13 anos fala assim, YouTube, rapaz, o Google está me pagando. O garoto comprando uma Ferrari, o pai comprando uma Ferrari para ele. Por quê? Esse jovem mirim hoje, rapaz, na TV fazendo, cara, está roubando muita juventude. Então, nós vamos ter um jovem com muitos problemas, com 20 anos de idade, enquanto ele está ali saudável para pregar a palavra, já com problema psicológico, transtorno de ansiedade. Então, assim, é muito difícil hoje o jovem. É muita informação para o jovem. Eu vou falar uma coisa que eu vejo assim também. O grande problema dos jovens, o que você falou, Jesus sabia o propósito dele. Propósito. O jovem, muitas vezes, ele não sabe o propósito dele na vida. Ele não sabe aonde ele está inserido. Às vezes ele não se... Vou falar isso dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja ele não sabe qual é o espaço dele. Ele não sabe se ele fica no banco, ele não sabe se fica lá no grupo de louvor, não sabe se... Então ele fica meio perdido. Então por isso que eu falei que o jovem, ele tem que ser orientado. E a pessoa que orientar o jovem, ela não pode ser uma pessoa fechada. Ela não pode ter um pensamento fechado. Ela tem que ser uma pessoa com a mente aberta, coração aberto, e vivenciar e falar com ele assim, ó, esse aqui é o caminho. Esse aqui é a diretriz que Deus dá para a gente. Você está entendendo? Porque é muita informação, mas pouco conteúdo. Há muita informação na mídia. Hoje, o que mais a gente tem acesso são as informações, mas isso não quer dizer que essas informações elas sejam de qualidade. Ouvi o Rodrigo Silva falando isso aí. A gente tem muita informação, mas muita informação inútil. Justamente. Então, a gente tem produzido jovens fúteis, infelizmente, eu não gosto de falar isso, mas tem produzido jovens fúteis, vazios, sem perspectiva de vida, sem apego a ninguém e a nada. Eu vejo isso. É uma carência, né? E nessa sociedade, a falta de referências. Essa é a verdade também, né? Literal. Então, Jesus ele foi criado num tempo, num contexto lá de Israel, e que o jovem era direcionado para as coisas de Deus. Eles já sabiam o seu papel na sociedade. O pai e a mãe tinham a obrigação de ensinar a lei, a Torá, tinha a obrigação de instruir a criança no caminho que deve andar. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos. Não só ensinar, mas mais acima de tudo, viver. Né? Recebe aí, igreja, recebe essa... Olha onde já foi, a gente começou aqui, já subiu, já falou de sociedade, estamos falando agora de instrução familiar, ou seja, a palavra ela é abrangente, ela é multiforme, né? Então a gente tem que compreender isso. Isso é interessante. Lucas, então Jesus não errou porque ele tinha uma missão. Não quer dizer que porque ele tinha uma missão, isso foi o motivo pelo qual ele errou. Não, ele veio, tinha uma missão, ele não errou porque ele não quis errar. Porque ele escolheu não errar. Porque ele escolheu não pecar. Não quer dizer porque Jesus tinha uma meta traçada, um objetivo traçado, que era a reconciliação, voltando em Colossenses, né? A reconciliação de Pai e humanidade e Deus, né? Por causa disso que veio vários atalhos para ele, como uma oportunidade. Como o diabo falou, o diabo ofereceu ali, o que o diabo fez com Jesus no deserto, foi o que o mundo fez, foi o que os homens fizeram depois, durante seus anos de vida, que sobrou, né? Não, Jesus, olha, se você comer esse pãozinho aqui, cara, querendo, e quantos de nós trocamos o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa missão, nos desviamos por um pedaço de pão. Nem todo pão que chega à nossa mesa
é um pão sadio. O que você está querendo falar? Existe o pão que o inimigo oferece, que vai fazer o bem momentâneo. Mas existe um pão que é a vida eterna. É o pão das dores. Olha, então a gente tem que entender, tipo assim, Jesus ele foi tentado de todas as maneiras. De todas as maneiras. Né? Olha uma outra tentação. Que se bater na nossa porta, meu irmão, eu vou falar para você aqui que eu acho que eu pulo do barco. Fala para esse Jesus, a gente vê o pessoal da sinagoga a todo momento mandando dar os recadinhos por fariseus, saduceus, olha, sumo sacerdote, ou você, vou falar no linguajar bem claro, ou você cala essa boca, para de pregar isso aí que você está pregando, ou então você vai ser morto. É a pessoa, Paulo César? A gente recebeu a notícia dessa? Ó, vocês param de gravar esse vídeo aí, porque se não parar, vou matar você, vou matar a mãe, vou matar a família. Você acha que os insultos eram só para ele, Paulo César? Será que era só... Não, será que durante a trajetória dele, ele não ouviu alguém falar, olha, se você não parar, não vou fazer com você não, vou fazer com seus pais. Porque a gente vê hoje uma perseguição cristã, onde a pessoa está ali fazendo a obra de Deus, o que as pessoas que perseguem fazem? Não vou afrontar ele não, vou afrontar a família. Vou mexer no alicerce. Será que Jesus não escutou isso durante sua caminhada? Ah, não vai ficar quieto. Não, uma hora a gente pega a família, uma hora a gente vai prender, uma hora a gente vai fazer. Olha o que fizeram. A palavra fala que João Batista era um primo. Era alguém próximo. Desde lá, né, quando os dois ainda estavam na barriga. E foram e deram um recado para Jesus. Olha, morreu, decapitado. Isso poderia abalar. Rapaz, isso aconteceu com meu primo. Isso aconteceu com alguém próximo. O que a palavra diz? Jesus deve ter respirado fundo. Não diz que chorou, mas como humano talvez pode ter chorado, sofreu. A palavra fala que ele continuou pregando. E o que ele continuou pregando? Arrependei-vos. Pegou a mensagem do primo e deu continuidade. Então você vê que Jesus foi tentado e viveu sob pressão a todo instante. A todo instante. Porque às vezes a gente está em casa, Deus, eu não aguento mais. Não, essas desculpas aí, é muita desculpa. Tem gente que está querendo inventar uma desculpa para Deus colocar na agenda. E essa aqui ainda não tem não, essa aqui é nova. Essa aqui eu vou inventar uma solução. É muita desculpa. Às vezes o Lucas está lá em casa, não, isso, é o parente perseguindo, é o vizinho assim, é o irmãozinho na igreja que não me dá a paz do Senhor direito. Jesus venceu tudo isso. E ele fala o seguinte, não olha para a esquerda, não olha para a direita. Como o Paulo César falou aqui, Jesus não teve a referência de alguém que veio antes dele que não pecou. Então ele veio para ser referência. Foi um peso. Ele não pôde olhar para trás, né, um exemplo, olhar para trás, e rapaz, Abraão não pecou, é só eu seguir os passos. Não teve ninguém. Antes de Jesus não teve, e pós-Jesus também não tem ninguém que não peque. Então Jesus veio, ele não teve esse tipo de referência que hoje nós temos de poder olhar para ele e falar, rapaz, ele não pecou, então também eu posso buscar isso para a minha vida. Então os jovens hoje carecem de referência, mas a igreja tem uma referência. Possa ser que você em casa, não sei, o Espírito Santo sabe, que você não tem uma referência, mas nós aqui te convidamos hoje a olhar para uma referência chamada Jesus de Nazaré. A nossa referência mor, né? Para ele a gente pode olhar. O pai falha, a mãe falha, o irmão falha, o amigo te deixa na mão, o patrão não te atende, o pastor da igreja às vezes não vai ser aquilo que você tanto espera, porque a gente fica criando essa expectativa. Foi um erro do passado e continua sendo um erro hoje. O povo lá ter esperado com grande expectativa. Vai ser o rei assim, como o Paulo César mencionou. Vai ser um rei, sei lá, vai vir um rei com espada, aí depois vem Jesus, na jumentinha, patoque. Então, possa ser que você não tenha referenciais nesse mundo, mas hoje eu te chamo para olhar para um referencial chamado Jesus. Um Jesus que era homem, um Jesus que era Deus, e nós estamos ressaltando aqui, acho que é mais do que a humanidade de Jesus, para mostrar para você, para mostrar para nós mesmos de que Jesus, sendo homem, conseguiu, e de que nele nós também podemos conseguir, mesmo sendo carne e osso, com sentimento, com muitos hormônios e tudo mais aí. Fala aí, PC. Eu gostaria de ver que o Senhor Jesus, ele surpreende a cada momento.
né, ele surpreende porque lá em Filipenses 2, né? Filipenses 2:5, né? Filipenses 2:5 fala, né? De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação se igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aniquilou-se, aí, é fortíssimo, né? A si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Então a gente aprende muito, é tremendo, porque Jesus, como eu tinha falado antes, ele não fez questões das prerrogativas, dos direitos especiais, né? E eu vejo assim, que para Deus trabalhar na minha vida e na vida de qualquer pessoa, a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde. A gente tem que se desvaziar, assim como Jesus se desvaziou da glória dele, a gente também tem que se desvaziar da gente, do nosso ego, dos nossos achismos, das nossas convicções erradas, das nossas tradições erradas, dos nossos conceitos religiosos vazios, né? E Jesus, ele põe isso muito claro aqui em Filipenses. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que ele se despiu da glória, ele se revestiu da humanidade, do homem, da condição humana, ele sofreu escárnio, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi ignorado. Poxa, já parou para pensar? O quanto ele sofreu? E pior de tudo, ele não merecia isso. Mas o que ele fez isso? Em prol de quem? Dele? Não, em prol de mim e você. Em prol da humanidade, que muitas vezes quer viver à margem, afastada de Deus, né? Que essa humanidade, ela tem os conceitos dela à parte de Deus. E qualquer coisa que se faça à parte de Deus, ela vai fracassar, ela vai naufragar, ela vai de mal a pior. É isso que está acontecendo, né? O antídoto para o vírus é Jesus. O antídoto para o vírus é Jesus. O antídoto para o pecado é Jesus, né? Esse vírus aí que né? Esse é o pior que tem, porque se você vê na nossa sociedade a falta de hospital, a falta de trabalho, a falta do básico, do alimento, a falta de assistência, tudo isso se resume ao pecado. O pastor fez um comentário aqui, né? Pastor Edwilson, pega leve aí, pastor. Aí eu vou passar para o Pedro. Pega leve. Porque eu estava aqui, aí o pastor, porque o PC leu um versículo onde Jesus se fez semelhante aos homens. Em Gênesis, você está vendo o mesmo Jesus participando, né? Pai, Filho e Espírito Santo participando da obra-prima. Qual a obra-prima? A humanidade. Fazendo um homem à imagem e semelhança. Está entendendo? Agora você vê um Jesus se fazendo a semelhança dos homens. Aí aniquilou-se, né? Comprimiu a sua glória. Ele não deixou a sua glória, ele comprimiu. E a gente sabe o quanto é difícil isso. O quanto foi difícil para Jesus viver humanamente e viver divinamente, né? Aí o pastor deu um exemplo aqui, a gente estava falando da humanidade, estamos ressaltando mais isso, que eu acho que é o que mais pega para a gente, né? A gente fala de um Jesus superpoderoso, né? Com S no peito aí, mas falar do Jesus humano, aí o pastor falou, teve momentos, e até hoje, teve até filme, já até assisti esse filme, para poder ver desculpa a expressão, as bobeiras que falam, mas se crerem assim, desculpe aí, mas onde Jesus, né? O contato de Jesus com Maria Madalena. Ao ponto de, né, esse contato gerar até hoje que Jesus teve casos e relacionamento com essa mulher,
Maria Madalena. A palavra nos diz que ela se tornou uma discípula, né? Se tornou uma seguidora fiel, mas algumas pessoas levaram isso além e tal. Então, eu acho que o mundo acaba querendo achar essas brechas aí na nossa mente, por intermédio da palavra, faz como o inimigo tentou fazer com Jesus, né? Pegar as palavras, alguns versos isolados. Um exemplo, a gente lê que Jesus se assemelhou aos homens, e depois alguém me falando, por que ele não pode ter tido um caso com essa mulher? Aí, tá vendo? Aí o inimigo começa agora a distorcer. Tá vendo, Pet? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A má compreensão de um versículo ligado a outro e ligado com o que a mídia propaga, com o que é difundido por aí fora, isso pode nos levar à falência espiritual. Jesus se assemelhou aos homens porque ele comia, bebia, tinha necessidades, chorava, dor de cabeça, depois do jejum teve fome, senão se ele não comesse ali talvez ia desfalecer, o corpo não ia aguentar. Eu acho que a semelhança de Jesus aos homens. E outra, ele ficou sujeito às tentações, acho que a maior semelhança é essa, né? Se assemelhou aos homens, ele ficou sujeito às tentações. Lá em cima, céu de glória, pecado não entra, não tem contaminação, não tem nada, agora ele vem pisar numa terra toda contaminada, toda impura, entendeu? Um exemplo que eu ouvi certa vez foi a garça, ou uma outra ave que tem a mesma propriedade química no corpo. Vocês já repararam, a garça pode ter um valão ali podre. Tem uns tipos de ave que vão lá, mergulha para buscar um alimento, lá alguma coisa. É branco, já viu? É branquinho. Você pode ver isso. Você bota aí num canal aí da internet, você vai ver isso aí. Mergulha e quando sai branca. Porque ela tem uma propriedade. É impermeável. Uma película ali, um óleo. E Lucas, o que é isso que Jesus tinha aí que não deixava? Vou falar para você e ele deixou para nós. Espírito Santo. E veio sobre ele, foi levado ao deserto com a autoridade do Espírito Santo. Quando mergulhou nas águas do Espírito Santo, Jesus estava imerso no Espírito Santo. Essa mesma ferramenta, essa mesma impermeabilidade aí que o Peterson falou, está disponível para todo aquele que nele crê, para todo aquele que buscar nele. Isso é interessante. Fala aí, Peterson, não é interessante esse Espírito Santo aí? Só voltando um pouquinho, a palavra diz que ai daqueles que botar uma vírgula, um ponto que não for da palavra dele. É aí onde os hipócritas vão, né? Nesse tempo que a Bíblia parou, depois aparece Jesus, é nesse ponto aí que distorce. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aquele que não tiver aqui, ou sentindo o Espírito Santo falando, ele vai se envolver. Como a pergunta do pastor estava falando, né? Imagina assim, a gente aqui, em Gênesis, a palavra vai dizer que o Senhor, ele se arrependeu de ter feito o homem, é como se ele falou assim, vou acabar com tudo isso e vou recomeçar tudo de novo. Aí começou lá, né, com Noé, a arca, tal, encheu tudo, começou uma nova humanidade. Isso está no DNA. Isso está na carne da pessoa, começa a se transgredir a todo tempo. Agora chegou na época de Jesus. Imagina eu, a palavra não está dizendo isso aqui, né? Mas imagina eu, que ele falar assim, rapaz, já acabei com a primeira vez e agora eu vou acabar a segunda. É como se Jesus, lá no cantinho, falasse assim, me envia, eu tenho muito amor, eu quero ensinar, né? Aí ele pega lá e envia, mas como é que eu vou te enviar? Não, me deixa ser, eu sei que eles são errados, mas eu vou me fazer de uma forma errada para ensinar o certo para eles, né? Ele se inserindo no mundo, nascendo, comendo. Não, brotar, falei igual meu filho, brota. Pum, já Jesus, opa, só Jesus. Entendeu? Eu vejo, Lucas, hoje em dia as pessoas até tomando. Olha só, é muito engraçado. Eu, nessa época, se você colocar umas pregações atuais hoje no YouTube, você vai ver que mudou muito. As pessoas já estão falando que Jesus está voltando, cara. Entendeu? As pessoas estão tomando, ao invés de pegar essa impermeabilização do Espírito Santo de, assim, se blindar,
olha só, eu entendo que eu estou mergulhado nessa lama, igual a garça. Mas quando tudo isso passar, meu amigo, eu vou sair branquinho, renovado. Entendeu? O que a águia faz quando está fraca? Sobe, vai lá renovar suas garras, vai renovar seus bicos, renovar suas penas e voltar o quê? Mais forte, a visão de águia ampla. Só que as pessoas estão pegando isso daí e falando assim, olha, os capitalistas, né? Entrega logo o que vocês têm, faz o que vocês... Porque Jesus está voltando. Cara, vamos botar, não de modo grosseiro, né? Mas vamos botar aqui, a pessoa parece que não está lendo a Bíblia, cara. Ele vai deixar um legado aqui, que vai falar assim, nem os anjos sabem quando será o fim. Se você pegar na história, olha só, a gente de vez em quando a gente tem que sair um pouco da Bíblia, não do entendimento. A gente tem que pegar um pouco de história dos hebreus, história lá do primeiro mundo. A gente vai ver que era muito pior do que hoje. Pragas, era muito sangue na terra, olho por olho, dente por dente. Hoje nós não vivemos nem um terço do que foi lá atrás, lá no passado. Entendeu? Sai um pouco da casinha e começa a ver de uma forma assim, mas uma forma construtiva, não destrutiva. Então, você vai ver que Jesus falou assim, o Senhor falou assim, olha, nem os anjos sabem quando vai ser o fim. Em Salmos, diz assim, quando Jesus morreu, e ele estava tomando sua ascensão nos céus, diz assim, levantai, ó vós, as vossas bandeiras para receber o Senhor da glória. Aí quem que responde? Quem é o Senhor da glória? Os anjos não sabiam nem que o Senhor estava subindo. Aí vem um anjo, que acredito eu que seja aquele anjo Gabriel, o anjo da batalha, e falou assim, o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor da glória. Porque nem os anjos sabem. Olha só, nem um ser de luz que vive adorando ao redor do trono não sabe qual é o dia final. As pessoas já estão tomando como forma de Deus na terra e falando assim, ó, é o fim, rapaz, a gente não passa disso. Depois disso daqui, o mundo não vai ser mais o mesmo, o mundo só vai ser de catástrofe. E olha, tem gente batendo até data, rapaz. Cientista está falando que o sol vai se estourar, não sei o que. Espera aí, gente. Vamos ler a palavra. Vamos ver o que o Espírito Santo testifica com a gente. Então, assim, eu acho que a gente deixa a nossa forma humana e assume a forma de Deus a todo momento. A forma de Jesus, né? Ao contrário, cara, ao contrário. Então, vamos se impermeabilizar, gente. Vamos criar essa gordura aí para a gente não se contaminar com essa podridão que a gente está inserido, mergulhado aí, entendeu? Porque Jesus diz isso, né? Ele não vai vir mais na terra. Tem gente que está falando que Jesus vai vir na terra, vai vir, não. A palavra vai dizer que fede as narinas dele. Ele vai vir, não vai querer nem pisar. Ele vai pegar lá no dia do arrebatamento, ó, vai vir numa nuvem, meu amigo, e vamos embora para Canaã, para Jerusalém. Né? Eita, povo, estamos chegando aí nos minutos finais. Já faço meus agradecimentos ao pessoal que está acompanhando ao vivo. E para você que vai assistir esse vídeo depois, a gente vai deixar aí postado na nossa página. Que Deus também possa falar com você, que Deus possa abençoar aí. Por estarmos chegando nos minutos finais, vou deixar aqui um versículo, depois vou passar para Paulo César fazer a consideração dele. A vontade é de continuar, né? Mas nós temos que ir para casa almoçar. Isaías 53, versículo 3, diz, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isso aí é para nós, que às vezes ficamos em casa se sentindo o coitado dessa vida, o coitado da vez, o coitado da igreja. Jesus não foi reconhecido, Jesus foi ignorado, menosprezado. Ou seja, ele mostrou nessa caminhada, nesse caminho pelo qual vocês vão trilhar, vocês vão passar por tudo isso, mas tem de bom ânimo. Então a gente tem que aprender de que na caminhada cristã não será só mar de rosas, né? Só o abraço, só aquela palavra, né? Como Paulo diz, só o leite espiritual quentinho, o leitinho, né? Espiritual, bonitinho, preparado, né? Aquele Nescau espiritual bonitinho que você... Não. Paulo vai falar, olha, vamos acelerar isso aí, que está crescendo, preciso... Então a gente tem que aprender com Jesus. Aqui é um versículo falando, em Isaías, apontando
para o próprio Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Aí nós estamos agora, a gente fala de um Jesus homem menosprezado, agora no versículo 4, eu leio como um Jesus que tinha um poder divino, porque humanamente ninguém pode carregar sobre si todas as enfermidades, todas as dores e culpas da humanidade, só alguém divinamente. Então você vê 2 versículos apontando para um Jesus homem que foi menosprezado, mas um outro falando que ele foi o único capaz de levar sobre si as enfermidades, as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz não está nem no passado nem no futuro. É um versículo, né, que está aqui inserido, né, no presente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente lê assim, Jesus, a gente está falando de um Jesus homem que caminhou ali na trajetória do Gólgota, que sofreu, né? E a gente precisa compreender isso aí. PC, suas considerações, seu apelo. Eu acho que tudo se resume na palavra de Deus, né? Todas as... Tá ligado, né? Todas as nossas inquietações, as nossas dúvidas, elas vão ser respondidas à luz da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é a nossa bússola. Ela que vai nos orientar através da palavra, através do Espírito Santo, né? E a minha consideração que eu faço é o seguinte. Lá, como a gente começou aqui, no começo aqui do bate-papo, que está escrito lá em João capítulo 14, verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existem muitos caminhos, caminhos de morte, caminhos de dores, mas o único caminho que leva para o céu é Jesus, né? E ele é o caminho da verdade. Ele não só é a verdade, ele fala a verdade. E ele dá a vida na sua totalidade, a vida com sentido, a vida a qual a gente vai estar lá no céu de glória, na eternidade, desfrutando de tudo o que ele tem para proporcionar a gente, né? Não só nessa vida vindoura aqui, não só nessa vida que a gente tem aqui, mas na vida eterna, a qual o dinheiro não compra, a qual o governo não tem como prometer, né? Então, essas são minhas considerações. E que você, nesse dia, possa ter um encontro real com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. Eu agradeço a oportunidade. Peterson, quer? Minhas considerações finais é agradecimento. Quero agradecer Lucas por ter me convidado para estar aqui hoje. Eu acho que isso aqui é muito legal, isso aqui, Lucas. Bem, né, ficou bem, uma enquetezinha legal. Ficou legal, intuitivo. Agradecer o PC, a gente está aqui dividindo. Telefone para contato, para pregação, mentira. Foi boa. Conta para o depósito? Conta para depósito, tamo aí, sacanagem. João capítulo 4, 26 diz, João capítulo 6, 35, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Gente, tenha um bom dia, boa entrada de tarde aí, e tamo junto. Amém? Vou pedir aí, a gente vai compartilhar o versículo, o versículo que a gente iniciou a leitura, a gente vai compartilhar na tela aí, que é João 14, 6, o PC fez até menção dele. A gente agradece a todos vocês pela espontaneidade, pelo diálogo, pela conversa. Ficou no rodapé aí do vídeo aí, passando o número para contato para quem desejar doar alimentos não perecíveis. Entre em contato, pode mandar um zap que a gente retorna, tá? Tá aí passando. Hoje à noite, às 19 horas, aqui na página, nós estaremos transmitindo também o nosso culto ao vivo. Fica o nosso convite para você participar, não só assistir, mas participar conosco, porque estamos ligados no mesmo Espírito, e que Deus, desde já, possa abençoar a tua vida. A gente vai compartilhar o versículo, a gente vai fazer uma leitura aqui em trio aqui do versículo, o ensaio, a gente vai ler só a parte, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vai falar isso. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
né? Porque a gente, quando lê só eu sou, a gente acha que é a gente, né? Mas não é a gente, é Jesus. Então a gente vai ler, pega o microfone, a gente vai fazer uma leitura. Está compartilhando aí o versículo? Vamos lá, a gente vai fazer de 1 a 3. Amém? Então a gente vai de 1 a 3, a gente vai falar: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Paulo César, faz essa oração final então, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, te agradecemos por esse momento, Pai, tão sublime, Pai, a qual podemos desfrutar, Pai, da Tua presença e podemos, Pai, vivenciar, Pai, o Teu poder, a Tua glória e majestade, Senhor. Ó Senhor, através do Espírito Santo, Pai, muito obrigado, Pai, por poder, Pai, estar presente em nossas vidas, Senhor. Pai, agora, Pai, que a gente vai, Pai, para nossas casas, Pai, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor, Pai, continue, Pai, a se revelar a cada um, Pai. Pai, manifesta a Tua glória sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Pai, sobre o nosso estado, sobre o nosso município. Pai, que o Senhor venha, Pai, a cada dia mais sustentar com a Tua mão, Pai, as nossas vidas. É o que te pedimos, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fique em casa, mas não se desligue da videira. Amém? Esse é o nosso recado para vocês aí, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor, o teu